depois, né? E você continuou participando de concursos de beleza, fazendo desfiles? Continuei participando de tudo isso. Fui chamada para mais uma novela na Globo. E eu me lembro, Giovana, quando eu fui chamada para fazer uma novela chamada Saramandaia, de Dias Gomes também. Uhum. Essa novela eu ia fazer uma Marilyn, que era a minha especialidade no teatro. Eles me chamaram por causa disso, e na própria novela O Bem Amado, que eu contracenava com Lima Duarte, que incrivelmente também está vivo até hoje, atuando, né? Lima Duarte. E quando me chamaram, é por causa do papel que eu fazia. Ele fazia o Zeca Diabo, e eu fazia a irmã do Zeca Diabo, que era uma loura Marilyn, que cantava na boate do Hotel de Sucupira, e minha rival era a belíssima atriz Sandra Breia. Na época, nós duas, eu e ela, éramos as mulheres mais bonitas do Brasil, segundo a mídia, né? A imprensa dizia que nós éramos das mais belas do Brasil, e fui muitos anos eleita com ela também, com Sandra Breia, e uma das mais belas do mundo. E nessa ocasião, então, a Globo me chamou de novo para a novela Saramandaia, que eu não consegui responder. Eles começaram a me procurar pelos jornais, começaram a colocar chamadas na imprensa, e simplesmente, cadê a Marta Anderson? Era assim que me chamavam. Cadê? Ela desapareceu. O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte: eu estava deitada, dormindo. Quando eu me virei de noite, eu senti uma picada de um inseto no rosto, como se fosse um alfinete. De manhã, quando eu acordei, eu corri para o espelho. Quando eu olhei no espelho, tinha uma pequena bolha. Pequeno, parecia uma picada de mosquito mesmo. Só que não era. Alguns dias depois, ficou do tamanho de uma ervilha na face. A essa altura, eu estava brigando na justiça pela posse e guarda do meu filho Albert. Ah, você já tinha se casado? Já tinha casado e separado. Você se casou 2 vezes, não foi? Uma vez com um dos diretores da TV Globo, mas diretor interno. Não adianta nem dizer o nome, porque ele é da parte interna da Globo. E me separei com 2 anos. De casamento? De casamento. Por que não deu certo? Não havia amor ali, não. Não? Não havia. Havia, sim, aquele ambiente de televisão, né? Aquele ambiente de colegas, de atriz, de camarins. E aí veio o casamento. Não foi uma coisa que eu me apaixonasse, nem ele. E ele era mais velho que você? Não. É a mesma era idade? mais ou menos a mesma idade, sabe? E um rapaz abençoado, maravilhoso, que eu não tenho nada que dizer contra ele. E em seguida é que eu me apaixonei por um rapaz no corredor da TV Globo. Ele era um empresário da Globo. E como vi, passaram-se 2, 3 anos que havia um relacionamento violento dele, por causa de ciúme. Ele era ciumento e violento com você? Era. Ciumento e violento. E não existiam, né, essas leis de hoje em dia, Giovana. E você era atriz, tinha que contracenar com as pessoas. E ele não suportava. Ele te conheceu sendo atriz, mesmo assim não suportava. Me conheceu dentro do corredor da Globo. E aí foi quando nós nos separamos, e houve uma separação perigosa. Ele começou a me perseguir, raptou meu filho Albert, pequenininho, e eu fiquei 1 ano sem ver meu filho. Esse foi o começo do meu calvário. O sofrimento de saber que meu filho estava nas mãos de uma pessoa que poderia fazer até algum mal contra ele, mas não fez. Até que ele amava os filhos. Mas o meu sofrimento era muito grande, porque seria uma vingança. E eu comecei a sofrer ali. No meio de tudo isso, nessa angústia da ausência do meu menino, é que apareceu essa bolha no meu rosto.
E nessa época você continuava tendo alguma religião? Você continuava frequentando o Continuava espiritismo? espírita, continuava espírita. No meu livro, eu quero até avisar as pessoas. Eu começo o livro como uma pessoa, uma atriz. As minhas citações são de personagens literários e tal, autores de livros, de filmes, Shakespeare, Groucho Marx. E, aliás, a parte literária, meu filho que colocou no livro. E deu um toque espetacular. Até eu ser curada. Até eu chegar a isso. Até ali, eu não era uma cristã. Tá? Eu falava em Cristo, mas não seguia Cristo. Eu seguia aos guias. Então, e você continuava participando de sessões espíritas? Participando de tudo e muito apoiada por muitos colegas artistas, que também era uma religião muito usada na época pelos dentro da TV Globo? Artistas, em todos os canais. Na Globo, no cinema, no teatro. Os artistas eram muito ligados ao espiritismo de vários níveis e de várias matizes, vamos dizer assim, né? Africana, tinha também o kardecismo, eu era kardecista. Então, continuei. Procurei os guias, tá? Cadê? Vamos lá. Quando apareceu essa ervilha, que era uma bolha do tamanho de uma ervilha. De uma ervilha, por baixo da pele. Dias depois, virou o tamanho de uma azeitona. Aí eu comecei a procurar médicos. Espiritismo. Você já começou a ficar preocupada? Já. Você já imaginava que era algo... Não. Imaginei nada. Nada? Mas pensei que era algo grave, mas nunca tão grave como era. E procurei rezar em muitas igrejas. Eu fui em Cristo de Porto das Caixas, eu subi o Convento da Penha, lá na minha terra. E nesse dia que eu subi, tinha um cantor muito famoso que subiu comigo. Era o Altemar Dutra, um cantor extraordinário da minha época, dessa época, um sucesso. E o Altemar colocou uma cabeça de cera na Sala dos Milagres do Convento da Penha. E logo 3 meses depois ele morreu com um tumor no cérebro, na cabeça. Eu não coloquei nada, mas subi de joelho, ajoelhada, não melhorou nada. Não teve resultado. E eu continuei, me escondi da Globo, me escondi do teatro. Nessa ocasião, eu cheguei a ser chamada para ir para os Estados Unidos fazer um teste para fazer o papel da Marilyn Monroe num filme da vida dela. Ela já tinha morrido. Tá? Cheguei a ter todas essas oportunidades e me escondendo. Ganhei meu filho na justiça, posse e guarda. Continuei me escondendo e eu com aquele meninozinho dentro de casa, eu botava a mão naquele caroço que já era do tamanho de um ovo. Foi crescendo assim e ninguém descobria o que era? Ninguém. E você ia atrás, e também em sessões espíritas para ter alguma resposta? Não sabiam, ninguém me orientou de nada, só diziam para mim, grandes médiuns que eu fui, só diziam para mim assim, a sua missão na Terra acabou. Ah, é? Está encerrada, não tem jeito. Falava isso? Aí eu me lembrei das sessões, quando eu era mocinha, né? As sessões disseram que eu ia ter uma vida curta, cheia de sofrimento, que eu sofresse calada e resignada. Sofresse calada e resignada. Bom, procurei tudo, procurei os guias. Fiz despacho, oferenda para Iemanjá. Eu era a primeira vestida de Iemanjá que saía em Copacabana dia 1º de ano. Procurei todos eles, não tive resposta, não tive melhora. E foi quando a medicina fez uma biópsia. Certo. E o resultado dessa biópsia veio quando eu estava dentro do Instituto de Hematologia no Rio de Janeiro,